Olá, eu sou Clayton Rosado, sou um agente cultural que tem uma formação e uma ação bastante diversificada. Eu tive um início na dança, né, dentro da cultura popular, mas me efetivei como músico e tenho também alguma experiência na gestão cultural. Enfim, eu vou estar conversando com vocês sobre toda a minha trajetória aqui. A minha trajetória ela começa no ano de 1983. Eu era uma criança ainda e eu me lembro muito de como aconteceu, pois foi na escola. Né? Eu morava lá no Rio Grande do Sul, sou natural de Porto Alegre. E na escola, no Rio Grande do Sul, a gente tem sempre no mês de setembro as comemorações da Semana Farroupilha. E aí eu me lembro que os meus pais eles me fizeram né, ir diariamente, né, piochado, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, para a escola. Mas eu simplesmente ia né, com essa vestimenta para a escola. E eu me recordo que um aluno de uma turma que ia fazer uma apresentação me chamou para participar dessa apresentação, que no caso era a dança do pau de fita. E a minha função naquele dia foi segurar o pau de fita. Isso foi na apresentação da manhã, então era eu e um outro menino, que imagina, a gente tinha 7 anos de idade, a gente segurou o pau de fita, só que o pau de fita envergou, e aí deu uma atrapalhada lá na apresentação. E aí eu sei que na apresentação da tarde a gente não foi mais convocado. Mas enfim, eu senti que ali foi o início né, dessa minha trajetória. E aí desde então, né, eu tive muito essa participação dentro dos CTGs, dentro dos Centros de Tradições Gaúchas. A gente se mudou para Santa Catarina, eu tinha 10 anos de idade, e logo a gente começou a participar aqui de um CTG em Criciúma, que é o CTG Pedro Raimundo. E aí eu dançava na invernada artística, né, todas as danças tradicionais, chimarrita, pezinho, balaio, essa coisa toda, chula, e eu tive a honra de participar me apresentando, dançando na inauguração do CTG Pedro Raimundo. Isso foi em 1988. E aí, mas até então sempre dançando. Porém, quando fiz 15 anos, eu ganhei do meu pai um acordeon. E aí eu iniciei essa trajetória como acordeonista. E logo, na sequência, em 1992, o primeiro grupo que eu toquei foi o grupo de dança Rancho Açoriano, aqui de Criciúma, um grupo de dança português. Me lembro até hoje, a minha primeira apresentação, eu tinha 16 anos, tremia igual Vara Verde, mas foi muito legal, assim. E dali em diante eu comecei a tocar para outros grupos de dança, né? Eu toquei pro CTG Pedro Raimundo, de Criciúma, eu toquei pro CTG do Tio Chico, em Forquilinha, e depois, nessa sequência, eu toquei baile também. Toquei no grupo Redenção Nativa, da cidade de Siderópolis, aqui em Santa Catarina. Então toquei baile, né? Eu me lembro que eu fazia meia hora dentro do baile, que tinha uma duração de 4 horas. Eu era o intervalo, fazia o intervalo para o outro gaiteiro principal. E assim foi essa minha trajetória inicial como acordeonista. Depois dessa trajetória como acordeonista, né, aconteceu que eu fiz uma transição do acordeon pro piano. Eu comecei a me aprofundar mais nos meus estudos né, de partitura, enfim, eu já tinha feito um ano de aula de partitura no acordeon, mas essa formação eu fui buscando maior qualificação, cheguei no momento que eu decidi fazer a faculdade de música. Então eu fiz todo um estudo né, de transição do acordeon para o piano, e aí eu ingressei como aluno no Conservatório de Música Altair Cascais, na cidade de Criciúma. Fiz um ano de aulas, né, e aí aprendi a tocar piano e tal, e aí no segundo ano eu comecei uma preparação para a prova específica do vestibular, né, que tem a prova de solfejo, a prova que toca no instrumento, enfim. E aí, concomitantemente, eu comecei a dar aulas no Conservatório de Música. E aí iniciei uma trajetória como professor de piano, teclado, teoria musical, enfim. E logo eu fiz o vestibular, né, no ano de 96, e em 1997 entrei na faculdade de música, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Retornei ao Rio Grande do Sul, né, a Porto Alegre, a cidade onde eu tinha nascido, e lá iniciei a faculdade de bacharelado em composição. Foram vários anos né, estudando, e lá eu conheci vários colegas, fiz vários amigos, e fui adentrando em outras atividades da cena musical. Lá eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD, né, era uma participação especial num CD de mantras, uma orquestra de mantras. Eu tocava acordeon e era uma orquestra bastante inusitada, mas que deu super certo. Eu toquei né, nessa orquestra, né, uma breve participação, teve o show de lançamento do CD, e nessa ocasião, uma menina que é atriz assistiu a apresentação e ela estava ensaiando um espetáculo né, que precisava de um acordeonista. E aí ela fez todo o contato, falou comigo, enfim, e me convidou para entrar no espetáculo de teatro. E aí eu tive a minha primeira oportunidade como músico de teatro, o que deu toda uma longa jornada nessa trajetória, pois aí eu fiz 10 peças de teatro como acordeonista, né, como músico, porém todos os diretores eles me diziam, não, você é um músico, mas é um músico em cena. Então primeiro tinha que fazer algumas caras e bocas, enfim, depois eu tinha que falar uma frase, e aí fui me soltando e tive uma participação no teatro também como ator, né, participando dessas cenas. Então foram diversas peças, né, teatro de rua, teatro de palco italiano, teatro adulto, teatro infantil, enfim. Uma das peças mais marcantes foi a História do Príncipe que Nasceu Azul, né, uma história infantil, que eu tive a oportunidade de vir a Florianópolis, no festival de teatro, né, me apresentar no palco do SIC, por exemplo, mas também
andei por diversos locais, muitas apresentações para as escolas, muitas apresentações de formação para o público infantil. Então, tive também essa jornada no teatro junto desse momento. Em 2004, eu me formei na faculdade, né, como bacharel em composição, e aí eu dei sequência na vida acadêmica. Em 2005, eu fui para São Paulo, fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo. Lá eu fiz toda uma ampla pesquisa sobre o Tom Jobim, que era o objeto de pesquisa que mesclava, né, ele unia as minhas duas grandes formações, já que eu iniciei como acordeonista nessa música popular, da cultura popular, e tive a formação mais sólida na faculdade, que é uma formação mais associada à música clássica. E o Tom Jobim, para mim, associa, ainda hoje, essas duas vertentes. Lá eu fiz o mestrado, mas junto do mestrado eu também tive atuações lá em São Paulo. Eu toquei no CTG Barbosa Lessa, e como acordeonista, também toquei numa outra associação cultural, General Antônio de Souza Neto, sempre tocando como gaiteiro, tocando chula e essa coisa toda. Participei de uma mostra de música chamada Nascente, lá dentro da USP, acompanhando uma cantora do Mato Grosso, enfim. E em 2008 eu encerrei o mestrado, me formei como mestre, e aí retornei para o sul do país. Em 2010 eu iniciei alguns trabalhos como auxiliar de produção fazendo acompanhamento de produção, né, em concertos, feira de livro, várias atividades, né? Então aí eu fui adentrando mais nesse espaço da gestão. Em 2011 eu entrei para o Banco de Pareceristas, né, do Ministério da Cultura, comecei a fazer análise de projetos da Lei Rouanet, e aí fui adentrando nesse universo. Em 2012 eu também dei aula numa escola pública aqui do município de Criciúma, na escola ali nos REC, né? Foi uma experiência bastante forte, né, porque é uma escola de periferia, né, então muita transformação social, muita coisa aconteceu ali, tanto para os alunos quanto para mim. E em 2013 eu entrei na Fundação Cultural de Criciúma, trabalhava na área de projetos, na escrita de projetos. E aí fui consolidando essa atuação dentro da gestão pública, dentro da produção cultural. Em 2014, então, eu volto à vida acadêmica e inicio o meu doutorado. Eu voltei para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de 2014 a 2018 eu fiz o meu doutorado, que também era uma pesquisa sobre Tom Jobim, sobre o processo composicional dele, no universo das canções, né, averiguando toda a forma de composição dele. Lá, durante esse período, tive algumas atuações artísticas também, sobretudo num grupo de mantras, né, do local que eu frequentava lá de meditação, tive a oportunidade de voltar a tocar mantras, mas, sobretudo, estava focado nesse ambiente acadêmico, que em 2018 eu encerrei o meu doutorado. Em 2019, né, eu já de volta a Santa Catarina, eu inicio um percurso de escrita de projetos dos meus próprios projetos. Em 2019, eu fui premiado com o prêmio Elizabeth Anderle, né, eu fiz um projeto que era uma palestra de história da música, né, da história da música ocidental. Foi bem bacana, me consolidou em muito, né, nessa área. Também escrevi projetos para os editais de fomento municipal, né, eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre história da música, também um podcast sobre música medieval e renascentista, um outro podcast sobre música barroca, né, e assim eu fui adentrando nesse universo de eu também estar fazendo essas produções artísticas. Em 2021 eu recebi o convite para voltar à gestão pública, né, para voltar à Fundação Cultural de Criciúma, desta vez como diretor de cultura. Então, foi um momento bastante importante. Eu fiquei de 2021 a 2023 lá na Fundação Cultural de Criciúma e eu pude desenvolver vários projetos, né? O principal projeto que eu desenvolvi foi um projeto chamado Arte nas Escolas e Comunidades. Esse que eu estou usando essa camiseta aqui no vídeo. Um projeto de inclusão social através de oficinas artístico-culturais realizadas dentro das escolas do município de Criciúma. Então a gente tinha oficina de musicalização infantil, oficina de violão, oficina de fanfarra, oficina de balé, oficina de danças urbanas e oficina de artes circenses, né? E oficina de teatro também. A oficina de artes circenses foi uma novidade que a gente trouxe para o município de Criciúma, que funcionou super bem, as crianças sempre adoraram, né? E dentro desse projeto a gente tem inúmeras histórias, mas inúmeras histórias de relatos de crianças que a gente pôde recuperar, né? A gente teve um caso icônico de uma bailarina que era cadeirante, a gente teve muitos casos de crianças autistas que se encontravam dentro do projeto, a gente teve o caso de alunos depressivos, que daí a gente encenou os textos que eles criaram na peça de teatro proposta pela oficina. Então, muitas recuperações a gente conseguiu fazer, né? Costumo dizer que a gente salvou muitas vidas com esse projeto. E dentro do projeto ele tinha alguns eixos, né? Ele tinha o eixo de atuação das oficinas em si, mas também tinha um eixo da produção dos professores, pois a gente tinha um formato que eles se encontravam toda quinta-feira, né, dentro das suas horas de atividades, para conceberem e montarem espetáculos teatrais, né? Então a gente teve um espetáculo sobre o Bicentenário da Independência, que a gente apresentou na Avenida durante os desfiles do 7 de setembro, aqui na cidade de Criciúma,
E um projeto que foi muito especial para nós, que era um projeto de formação, que se chamava Uma Viagem pelo Universo das Artes, em que num mesmo espetáculo a gente uniu 22 profissionais no mesmo palco, profissionais da música, da dança, do teatro, do circo. E esse espetáculo ele era concebido de uma forma em que se apresentava o universo da dança, se apresentava o universo do circo, se apresentava o universo da música, todos eles costurados pelas professoras de teatro, que eram as atrizes, que iam dialogando com a plateia. Então a gente conseguiu levar, a gente fez, olha, acho que mais de 10 sessões, né? Eram 4 sessões diárias. Então, a gente fez um espetáculo à noite, para o público em geral também, mas para as crianças da rede municipal a gente chegou a levar 5.000 alunos no teatro. Então foi muito, muito especial, né? A gente também fez uma peça de teatro chamada Devaneios Escolares, que todos os professores encenaram, né, como seria o dia a dia da escola, com os alunos, essa coisa toda. Tinha uma cena de romance entre os alunos, enfim, foi bem, bem divertido. E, enfim, várias atividades voltadas para essa formação das crianças no município de Criciúma. E dentro das atividades da Fundação Cultural também, eu pude fazer algumas programações culturais, por exemplo, da Quermesse, que é uma festa bastante tradicional aqui na cidade, e também de feiras do livro, né, e das programações de Natal. Que aí foram momentos em que se pôde oportunizar muitos artistas locais de terem a presença no palco, de poderem estar experienciando essa relação com a plateia, com grandes plateias em muitos momentos. Enfim, foi uma experiência muito bacana dentro da Fundação Cultural de Criciúma. 2023, né, eu tenho uma nova oportunidade de ação, que é estar trabalhando dentro de uma rádio. Esse era um sonho antigo, sempre quis ter um tipo de trabalho como esse. Atualmente eu sou programador musical e apresentador de programas na Rádio Som Maior de Criciúma. Eu apresento 4 programas, né, um voltado ao jazz, 2 programas voltados ao repertório da MPB e do jazz, e um programa voltado ao repertório do pop rock. Então é uma oportunidade de atuação, também de formação, como eu costumo encarar, de levar esses novos repertórios para a cidade, para a população em geral. Enfim, essa é a minha atuação do momento, né, que está inserida dentro de uma trajetória bastante diversa, né, de dança, de música, de gestão cultural, produção cultural, enfim, que é uma colaboração que eu venho procurando fazer diariamente ao longo desses anos dentro da área da cultura.